Então, pessoal, Sociologia, apostila 12, né? Página 247. Diversidade cultural, tema tranquilo. A gente vai observar que a cultura ela é algo construído dentro de cada sociedade, né? Cada sociedade vai criar o seu padrão de cultura e que para nós entendermos uma cultura, nós temos que entender os elementos dentro dela. Não adianta eu retirar daquela cultura elementos dela e tentar estudar sem saber o motivo por que ela foi criada, sem saber o motivo que ela foi elaborada dentro daquele grupo. Okay? Esse é o ponto principal aí desse tema, né? E a diversidade cultural ela vai mostrar o que para nós? Que existem diversas culturas no planeta, né? Diversas formas que eles lidaram com o mundo, né? Com as circunstâncias e as situações que eles viveram. Aqui nós temos o exemplo dos maoris, né? Onde eles tinham a tatuagem que para nós tem um outro significado, não o mesmo que para eles, né? Nós vamos ver que a falta de entendimento, né, da relação entre o diferente vai provocar a intolerância, né? E a intolerância, conforme vocês podem ver aqui, nesse caso aqui da Idade Média, era uma intolerância religiosa, mas que tinha os padrões culturais também, né? Porque a religião faz parte dos costumes culturais de determinada sociedade. Então percebam aqui, né? Eu não aceito o outro, eu acho ele diferente, então ele tem que ser exterminado. Isso não vai ser uma prática somente da igreja, lá na Idade Média, né? E começo da Idade Moderna. Isso vai ser uma prática também do nazismo, né? E de outras, né? Com o passar do tempo, de outras práticas, de outras sociedades com o advento aí da história, né? Nós vamos ter aqui a apostila trabalhando como que existia esse lance da cultura na antiguidade, né? No Oriente. Quando eu falo Oriente Antigo, eu estou falando da Roma, do Egito Antigo e da Mesopotâmia. E lá era bem comum esse lance da cultura, né? Ser apropriada um pelo outro. Vamos supor, existia muito esse lance de dominar um outro território, um outro povo. E quando você dominava, alguns povos respeitavam, outros não a cultura do outro, né? Então, é algo bem complexo. O que eu posso afirmar para vocês é que não existe, né, uma aculturação completa, né, uma forma de dominação completa cultural. Sempre vai existir, né, traços de cultura permanecente. Vamos supor que é dominado um outro povo. Esse povo que foi dominado, ele não vai perder sua cultura totalmente, né? Ainda vai permanecer com ela. E isso faz com que essa troca cultural aconteça. Inclusive o próprio povo que domina outro, ele também aprende hábitos e costumes daquele povo dominado, né? Um exemplo interessante que a apostila mostra, né, é o próprio exemplo da Bíblia, onde que nós temos aí os judeus, né, que quando eles foram levados em cativeiro, né, quando eles foram aprisionados por outros povos, eles não aderiram, né, aos costumes dos outros povos completamente, né? Eles procuraram ao máximo preservar os seus hábitos, as suas práticas, né? Chamamos isso de resistência, né? A resistência de manter um determinado hábito, uma determinada cultura. Então tudo isso faz parte, mas não tem como não pegar alguns elementos da cultura daquele que te dominou, tá? Sempre vai haver isso, tá? Não tem como, 100% não tem como. Porque o ambiente também não propicia isso, né? Você está em um outro ambiente, você acaba se adaptando àquele ambiente para a sua própria sobrevivência. Nós temos aí também o Ocidente Antigo, e esse lance é muito forte, né? Porque aí nós vamos falar dos gregos, né? E os gregos nós temos o lance lá de Alexandre o Grande, que após dominar a cultura grega, né? E aprender a cultura grega, ele vai espalhar essa cultura por todos os povos que ele for dominando, né? O Império Macedônico. E depois nós temos os romanos, que também se apropriaram dessa cultura helenística, né? Porque é a fusão da cultura grega com a cultura de outros povos do Oriente, né? Então nós vamos ter essa junção de culturas, né, que vai propiciar aí o helenismo, né, que os romanos tanto vão valorizar. Nós temos aí depois a Idade Média, né, e a Idade Moderna, aonde esse lance de culturas vão ser cada vez mais diversos, né? Vamos ver vários, vão ter os povos bárbaros, né, que vão estar dentro próximo da Europa, né,
os germanos, né? E eles vão ter os seus hábitos e as suas culturas diferentes dos próprios cristãos católicos que estavam dentro da Europa Ocidental, ok? Inclusive a própria Europa Oriental tinha alguns hábitos bem diferentes dos ocidentais. Então é só para vocês entenderem que desde os primórdios assim, né, desde a antiguidade, existe essa diferença cultural, né? E ela vai sendo construída, não é algo já nasce pronto, não, ela vai ser construída de acordo com o ambiente, com a comunidade que ali está, né? Um outro ponto importante, né, quando chega aqui na idade moderna, que existe aquelas expansões, nós vamos ver aqui que a religião ela faz muito parte da sociedade, né? E aqui nós temos elementos astecas com elementos da Igreja Católica nessa imagem de uma santa, né? Ok? A Virgem de Guadalupe. Mais adiante, né, o autor da apostila ele vai trabalhar também a diversidade cultural, né? Nos dias de hoje, né? Se antes a navegação era pelos mares e conhecer outros povos, hoje nós vamos ver aí uma navegação, né, no meio virtual onde você acaba conhecendo outras práticas, outras culturas diferentes, né? E por isso que hoje nós temos que falar muito da diversidade cultural e estimular, né? Embora alguns não concordem, mas estimular porque o diferente é normal, né? E aí nós podemos levantar uma série de questões sobre como é a cultura do outro. A questão não é você concordar, mas sim respeitar. E hoje em dia existem pessoas que são contra essa visão multiculturalista, né, que defende ainda o etnocentrismo, que acredita que a sua cultura é a correta e a do outro está errada, né? E aí acha que pode impor ou questionar a cultura do outro e por aí vai. Eu peço para que vocês tomem cuidado, observem, né? Muitos pensamentos dessa forma ainda existem, então tomem cuidado, né? As redes sociais elas nos mostram muito esse termômetro, né? Ainda existem tem os lados bons, né? Existem aquela pessoa que se manifesta contra, né? Você já percebe que ele tem essa visão etnocêntrica, que acredita que só a cultura dele está correta. E por outro lado, nós temos também pessoas que acabam conhecendo as outras culturas e se admirando também, né? Respeitando. Então, temos tudo isso aí e cada cultura ela tem seus elementos que você pode concordar ou não, mas foram assim que eles se construíram, foram assim que eles cresceram, que para nós parece um absurdo, para eles é uma coisa natural e para eles algumas práticas nossas também pode ser um absurdo, né? Então isso caminha da visão de mundo que cada um tem, aí entra aquilo que a gente está aprendendo em filosofia, né? O fenômeno, as experiências que cada um tem, ok? Bons estudos e até a próxima, galera.